Combater a corrupção é o objetivo de órgãos que atuam na fiscalização das contas públicas. O combate à corrupção é o assunto de hoje do programa Saiba Mais. Por isso a gente recebe o doutor Antônio Rodrigo Machado, ele que é presidente da Comissão de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença, doutor, por aceitar o convite para vir falar um pouquinho desse tema que está tão em destaque aqui no país. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui na TV Justiça. Ok. Para a gente começar, então, a nossa conversa, como definir a corrupção? Muita gente fala na corrupção, os noticiários citam corrupção, só que tem gente que também não sabe em que ponto ela começa a existir. Então, debater o conceito de corrupção é algo que a gente precisa ficar atento ao que a legislação diz. Não é um conceito jurídico elástico. Então, corrupção vai ser a utilização de um dinheiro público para fins privados. Indevidamente, quando um servidor público ele se utiliza das suas funções dentro do Estado para oferir vantagem para si ou para outra pessoa. Então, basicamente, o conceito de corrupção a gente poderia classificar dessa forma. Mas, legalmente falando, na aplicação da norma, o conceito de corrupção ele vai depender de qual a legislação que é aplicada àquele caso. Nós temos diversas leis para as mais diversas situações dos servidores públicos. Poderemos dizer, do ponto de vista filosófico, digamos assim, que corrupção é a privatização ilegal de um dinheiro que é público, de um dinheiro que é coletivo. Certo. Depois que acontece esse ato que não deveria acontecer, ele se encaixa em quais situações? Civil, administrativa, penal? Quais são as mais típicas quando o assunto é corrupção? Vai depender muito de quem é o corruptor ou o corrupto, né? Se é um servidor do Estado, se é um agente público ou se é um particular. Então, um servidor, por exemplo, quando ele comete algum delito relacionado à corrupção, alguma infração administrativa, ele vai ser punido de forma disciplinar, através de um processo administrativo. Esse mesmo servidor também poderá responder civilmente por conta da lei de improbidade administrativa e penalmente se praticar dentro dessa infração administrativa algum delito definido no Código Penal como crime. Pode ser então nas três esferas? Pode. A depender da gravidade da situação, ele vai responder na esfera administrativa, através de um processo administrativo disciplinar, onde ele será garantida a ampla defesa, onde será garantido a ele o contraditório, civilmente também através de uma decisão judicial, porque a lei de improbidade administrativa, ela segue o rito do processo civil e as aplicações das suas sanções, elas são de natureza civil. E tem também o Código Penal, que ele vai ser julgado aí já na esfera criminal, que é uma esfera mais árdua, que pode chegar inclusive à pena de prisão. Certo. Existem leis que tratam desses assuntos. Quais são as principais e por que mesmo com elas ainda continuam acontecendo esses casos, doutor? A principal legislação, a principal norma, digamos assim, que rege a administração pública, que define os princípios da administração pública, é a Constituição Federal. Através dentro da hierarquia das normas, nós temos as leis infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição e, portanto, elas definem questões mais específicas de combate à corrupção. Nós temos a lei dos crimes de responsabilidade, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos os estatutos dos servidores públicos. Por exemplo, existe a lei 8.112, que rege os servidores públicos federais. Esses servidores públicos federais, dentro do seu estatuto, eles têm uma série de deveres, inclusive sanções relacionadas à corrupção, o combate à corrupção. Nós temos também a lei de responsabilidade fiscal, que delimita os gastos da administração pública. Nós temos a lei de improbidade administrativa, que define aí as sanções que serão aplicadas a quem comete dano contra o Estado, a quem se enriquece ilicitamente e quem ofende os princípios da administração pública. Nós temos legislações novas, inclusive, aqui define os conflitos de interesse dentro dos servidores públicos federais. Nós temos uma legislação muito moderna, que é a Lei Anticorrupção ou Lei de Combate à Corrupção das Pessoas Jurídicas. Era até isso que eu ia questionar o senhor. Trouxe inovações? O que a gente pode destacar sobre a Lei Anticorrupção, que já está vigorando e atuando no sentido de evitar esse tipo de ato ilícito? A lei anticorrupção, ou a lei de combate à corrupção, ou a lei de improbidade das pessoas jurídicas, é uma lei, a lei 12.846, essa é uma lei de 2013, é uma lei bastante recente. Foi regulamentada através de decreto no ano de 2014 e já no ano de 2015 ela sofre algumas alterações através da medida provisória 703, que inclusive tem sido bastante discutida dentro da academia, dentro da doutrina.
Essa lei ela traz inovações bastante interessantes. Ela traz, por exemplo, os ilícitos que são cometidos pelas empresas. Porque até hoje no Brasil se discutia bastante a responsabilidade das pessoas físicas. Então, por exemplo, se um dirigente de uma empresa comete uma ilicitude, ele pode ser punido já pelo Código Penal ou até mesmo pela Lei de Improbidade Administrativa. No caso das empresas, esse regramento não existia. Então, a Lei Anticorrupção ou a Lei de Combate à Corrupção das Pessoas Jurídicas, ela traz diversos tipos de ilicitudes que são cometidas pelas empresas e, inclusive, essas ilicitudes, a empresa será responsabilizada de forma objetiva. O que significa isso? Independente de demonstrar que algum dirigente seu, aliás, que a empresa agiu com culpa ou com dolo, a empresa será responsabilizada por um dano, por um ilícito que tenha sido cometido por um dos seus representantes. A empresa vai ter que se responsabilizar por isso, independente de ter agido diretamente com a intenção de cometer aquele ilícito. Certo. Então, a responsabilidade objetiva, eu diria que é uma das grandes novidades. Existe o processo agora, através da legislação, o processo administrativo de responsabilização dessas pessoas jurídicas, além do processo judicial, em que ela terá outras sanções. Essas empresas, elas poderão pagar multas bastante altas, ter que ressarcir o dinheiro ao Estado, ficarão proibidas de licitar, ficarão proibidas de manter contratos com a administração pública. Elas poderão, inclusive, através de decisão judicial, com base ainda na lei anticorrupção, elas serem destituídas, se demonstrar que aquela empresa existia única e exclusivamente para o cometimento de crimes. São as empresas laranjas, por exemplo. Tem duas inovações que eu acho que são bastante interessantes. O acordo de leniência é uma dessas inovações que eu considero muito importantes para o combate à corrupção. Correto. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada para a pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica. Então, por exemplo, uma empresa que descobre que houve o cometimento de um ilícito praticado por um dirigente seu, essa empresa pode buscar os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, especificamente a controladoria a qual aquela empresa está vinculada, a qual o ilícito foi cometido. Então, a controladoria de um determinado estado, a controladoria de um determinado município, no caso da União, a Controladoria Geral da União, a CGU. A empresa busca a controladoria e ela vai explicitar quais foram os ilícitos cometidos, qual foi o crime, qual foi o delito qual o ato de corrupção que foi cometido ali, e ela vai ter algumas benesses para que seja apurado, mas ela vai ter que se comprometer a prestar todas as informações, apresentar todos os documentos, e a administração vai ter que compreender que aquilo ali é interessante para a investigação do fato de corrupção, e automaticamente a punição a ela já não vai ser tão grande como seria se a fiscalização tivesse descoberto sem a participação dela, e isso vai ter uma vantagem para a empresa e uma vantagem para os órgãos de controle. Uma segunda inovação que eu considero a melhor inovação da lei anticorrupção é lembrar que o combate à corrupção não é apenas uma tarefa do Estado, da administração, é também das empresas. E aí vem os chamados programas de integridade, sim, ou o sistema de compliance, que é quando a empresa estabelece um regramento interno que vai estabelecer mecanismos de auditoria, de fiscalização, de denúncia internamente para que ela possa coibir atos de corrupção praticados pelos seus empregados, pelos seus executivos, pelos seus administradores. Então, o sistema de compliance é algo que coloca também para o particular, no caso para a empresa, a responsabilidade do combate à corrupção. Então, isso é algo importante, primordialmente, em termos de cultura. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta então a falar um pouquinho mais sobre o combate à corrupção. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta, hoje falando sobre o combate à corrupção com o Dr. Antônio Rodrigo Machado. Ele que é presidente da Comissão de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Doutor, no bloco passado o senhor citou a CGU como um órgão fiscalizador. Sim. Gostaria de entrar um pouquinho nesse assunto para a gente falar, a gente vê bastante Polícia Federal, Ministério Público atuando no combate à corrupção. Quais são os órgãos responsáveis por isso, responsáveis por fiscalizar as contas públicas? Nós temos dois tipos de controle, o controle interno e o controle externo. O controle interno é muito fácil da gente compreender, é o controle feito pelo próprio governo, pela própria administração pública. Então, são os órgãos de controladoria, os órgãos de auditoria. Então, esses órgãos, eles fazem o controle dos seus próprios atos. Nós temos também o controle externo. O
controle externo aí vai ficar a cargo da Polícia Federal, em âmbito federal, né? Da Polícia Federal, em âmbito estadual, da Polícia Civil. Nós temos os Ministérios Públicos, em âmbito federal, o MPF, e nos estados, os Ministérios Públicos Estaduais. Nós temos também um órgão que fiscaliza a questão das transações financeiras, que é o COAF. Nós temos os Tribunais de Contas. Aqui nós temos, em Brasília, o órgão que comanda todas as contas, que fiscaliza todas as contas federais, que é o Tribunal de Contas da União. Então, são diversos os órgãos. Eu citaria esses 5 principais órgãos aí. A CGU, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o COAF e o TCU como os principais órgãos que fiscalizam as contas em âmbito federal. Por que continua acontecendo? Leis a gente sabe que tem, órgãos para fiscalizar também tem, mas ainda há essa questão da corrupção aqui no país, que é o assunto, né, grande assunto do momento. Nós temos uma história, que é uma história de pessoas, de grupos que se locupletaram do dinheiro público. Desde o Império até hoje, nós temos os reis, os coronéis, que através das suas esferas de poder tentam levar para si, tentam privatizar esse dinheiro que é coletivo. Então, desde práticas coronelistas, clientelistas, até hoje, ainda é da nossa cultura esse tipo de delito. Então, o que nós precisamos fazer para a mudança da cultura, nós precisamos aprimorar o nosso sistema de combate à corrupção através de medidas que também não sejam ilícitas, através de medidas que garantam ao cidadão uma participação na vida pública, mas que esse cidadão seja fiscalizado de forma correta, com base nos ditames constitucionais, para que ele não cometa ilícitos e que esse dinheiro seja direcionado para aquilo que de fato importa à administração, que são as políticas públicas, que é o serviço público. Então, praticar a fiscalização, eu diria que é algo que vai ser para sempre. Sempre nós teremos o risco de ilicitudes, de crimes que sejam cometidos contra o Estado. Então, o nosso papel é aprimorar nosso sistema e garantir que a fiscalização seja feita da forma mais eficiente possível. Que fica fácil a gente detectar que os prejuízos são imensos em vários setores, né, doutor? Olha, no nosso país, eu diria que nós temos grandes problemas. A desigualdade social é algo gritante dentro da nossa sociedade. Nós temos uma cultura hoje de violência que nós percebemos que diversos índices econômicos até melhoraram no nosso país, mas os índices de violência só cresceram. Somado a esses 2 grandes problemas que nós temos, nós vivenciamos um país com baixa escolaridade, um país que não tem sistema de saneamento público de qualidade, boa parte das casas ainda convive com esgoto a céu aberto. Nós temos diversos crimes ambientais. Por exemplo, a gente acaba de perceber o maior crime ambiental da história do Brasil. Esse também é um grande problema, um problema relevante da nossa sociedade. Só que quando a gente não tem escola de qualidade, saúde de qualidade, nós não temos, nossos presídios são depósitos de lixo, não são lugares para seres humanos, acaba que a gente tem uma fábrica de crime. Então, a série de problemas que nós temos na prestação de serviços públicos, ela é agravada por um grande mal, que se chama corrupção. Ao lado da corrupção existe a má gestão dos recursos públicos. Então, assim, a corrupção se torna, diante da escassez de dinheiro para a promoção de saúde, de educação, de saneamento básico, de uma política de reeducação das pessoas que cometem crimes, de diversas questões que a população, que os cidadãos, eles precisam no dia a dia, retirar esse dinheiro que é coletivo, retirar esse dinheiro que é público, é uma excrescência, é um absurdo. E isso precisa ser combatido das mais diversas formas, seja através da fiscalização do cidadão, né? O cidadão ele tem o poder de ir até um site da sua prefeitura, de ir até o site do seu governo e verificar qual foi o dinheiro que foi gasto na construção daquela escola, qual foi o dinheiro que está sendo implementado na construção daquela praça. Será que aquela obra de fato corresponde à realidade? Será que aquilo está sendo gasto, aquele dinheiro está sendo utilizado de uma forma eficiente? Se não, ele pode buscar. Ele pode buscar a controladoria da própria administração, ele pode buscar o Ministério Público, ele pode buscar, inclusive, as polícias. Então, assim, a movimentação individual do cidadão, ao lado dos órgãos de controle, pode ajudar diversas gestões a fazer um trabalho melhor e, primordialmente, a gente deve fenestrar aquele bom administrador do mau administrador, para que ele seja afastado da atividade pública. Então, o cidadão tem um papel muito importante, as organizações da sociedade civil têm um papel
especial, digamos assim, não só na fomentação de práticas de fiscalização, mas até na formação desses indivíduos a buscarem a melhor maneira de combater o ato de corrupção e, obviamente, os órgãos de controle também por parte do Estado. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta então a falar sobre esse assunto. O Saiba Mais é para um rápido intervalo. Voltamos já. O Saiba Mais está de volta hoje falando sobre o combate à corrupção com o doutor Antônio Rodrigo Machado. Doutor, a gente fala em corrupção, normalmente logo vem à cabeça a questão do dinheiro, né? O desvio do dinheiro que deveria ir para algum lugar acaba indo para outro. A prática do nepotismo, por exemplo, ela se caracteriza como uma prática, um ato de corrupção? O nepotismo é a contratação de um parente para um cargo que deveria ser ocupado por um servidor público efetivo ou alguém que tenha qualificação técnica para o exercício dessa função pública. Então, o nepotismo, diante da quebra da normatividade do sistema, especificamente dentro do princípio da moralidade e da impessoalidade dos atos administrativos, ele se torna, sim, uma das espécies de ato de corrupção, porque o agente público, ao contratar o seu parente, né, ao contratar o seu familiar, ele está se utilizando da sua função pública para levar vantagem para uma outra pessoa. Agora, não dá para a gente fazer uma classificação sobre qualquer licitude como corrupção. É importante ter cuidado, porque quando você se utiliza de um conceito de forma bastante elástica, você acaba diminuindo a importância daquele conceito. Então, obviamente, nós sabemos que ao longo da prática administrativa, alguns parentes foram contratados, mas tinham qualificação técnica. Sim. Só que a administração pública ela não pode agir nos casos específicos, ela tem que estabelecer uma regra que sirva para todos. E foi assim que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O nepotismo hoje é uma prática afastada da administração pública brasileira. Você não pode contratar um parente para um cargo de assessoramento, de chefia, de direção, ao qual esteja vinculado àquela determinada autoridade pública. Correto. Pequenos atos praticados pela população, população essa que parte da população costuma reclamar dos atos de corrupção, não vê que aquele pequeno ato pode trazer prejuízos, não um porte tão grande, mas pode trazer prejuízos. Isso acaba retirando credibilidade para se reclamar, se protestar contra aquele ato de corrupção? Aquilo que eu disse anteriormente. O ato de corrupção ele é um ato grave ou gravíssimo, porque ele adentra a esfera do Estado para obter aquela vantagem do dinheiro público para si e é um ato negativamente relevante. Os ilícitos do dia a dia, que todos os cidadãos estão predispostos a incorrer, como furar um sinal vermelho diante de uma pressa, uma multa no radar, são ilícitos que devem ser analisados de forma negativa e o Estado tem ferramentas e instrumentos para combater isso. Esses pequenos ilícitos, eles servem para a gente estabelecer, digamos assim, alguns parâmetros de incoerência. Quando você fura uma fila, você está sendo o espertinho diante de um outro cidadão. E aquilo é um evento ruim. E aquilo dentro de uma cultura de desrespeito aos parâmetros coletivos, isso serve como referência negativa. Agora, não dá para a gente dizer que aquele que comete o pequeno ilícito não poderá reclamar dos delitos de corrupção. Poderá sim. Mesmo o cidadão que comete uma infração de trânsito, isso não retira dele a legitimidade de reclamar de um ato de corrupção em que 2 milhões, 3 milhões foram tirados do dinheiro coletivo para uma utilização, uma prática individual, privada. Não dá para a gente chegar numa cultura de combate à corrupção que seja uma cultura do moralismo sem sentido, irracional. Não, nós devemos prezar sempre por um convívio coletivo que se respeite, um respeite ao outro, um cidadão respeite a pessoa que está ao seu lado, mas nós precisamos prezar também, e são situações distintas, pelo respeito ao dinheiro do povo, pelo respeito ao dinheiro que tem que ser aplicado no serviço público. Certo. Ouvindo alguns especialistas falarem, já ouvi comentários de que o importante durante uma investigação e após o processo concluído é retirar aquele dinheiro desviado e todo o dinheiro que seja fruto, ou patrimônio que seja fruto daquele dinheiro que era um dinheiro público. Segundo eles, até uma forma maior do que uma pena de prisão, por exemplo. Mas as penas deveriam ser aumentadas, uma pena maior
trariam um combate mais eficaz à corrupção? Então, primeiramente, é importante a gente lembrar que a gente está falando de dinheiro, de bens públicos, de algo que deve servir ao coletivo. Então, sim, eu acho que os órgãos de controle, ao buscarem trazer esse dinheiro de volta ao Estado, eles cumprem um papel que eu considero fenomenal. Isso é um papel muito importante. Faz com que o corrupto ou corruptor sinta no bolso o seu ato ilícito. Diferentemente, é a questão punitiva, sancionatória. Então, assim, nós não temos elementos científicos, estatísticos, que o mero aumento de pena possa trazer um resultado de eficiência no combate a um determinado crime, não apenas de corrupção. O que a ciência criminal, o que a criminologia estuda é que a punição, independente do seu grau de aplicação, a punição é um elemento fomentador da redução da criminalidade. Então, quando o indivíduo vai cometer um determinado delito, ele não vai fazer o cálculo naquele instante se ele vai ficar preso 5 anos, ou 5 anos e meio, ou 7 anos. O cálculo que ele faz é que, ao cometer aquele delito, ele não vai ser preso, ele não vai ser punido. Então, investir em instrumentos, em mecanismos de fiscalização, de apuração e de julgamento daquele indivíduo que cometeu um crime é algo muito mais eficaz e eficiente do que o mero aumento de penas. A gente vive um clima de punitivismo que faz com que a população, já assustada com o excesso de crimes, e aí eu não falo somente sobre corrupção. Hoje nós temos uma sociedade que ela está acuada diante do excesso de violência, seja violência contra o patrimônio, seja violência seja violência física, diversos roubos, furtos, assassinatos aos montes. Cidades brasileiras estão colocadas como campeãs no índice de violência, de homicídios em todo o mundo. A população está acuada e muitas vezes atores da área pública vendem facilidade. Qual é a facilidade? Propostas como redução da maioridade penal, propostas como classificação de um determinado crime como hediondo, aumento de pena, são propostas que brincam com esse sentimento de indignação da população, mas que não tem comprovação científica de que trarão um resultado efetivo no combate à corrupção. Então, o que eu acredito que nós precisamos investir são nos mecanismos, nos instrumentos que façam com que aquela pessoa que cometeu o crime seja de fato punida, seja de fato investigada, julgada e condenada. Esse, de fato, é um caminho que vai trazer uma eficiência maior no combate à criminalidade. Não apenas a corrupção, mas a criminalidade como um todo. Para a gente encerrar bem rapidinho, doutor, podemos considerar que hoje a corrupção é o principal, é o mal do país. E para quem não tem tanta esperança sobre investigações ou sobre a solução desses casos, deve-se haver uma esperança, sim, um futuro que pode ser melhorado? Como disse anteriormente, eu acho que hoje o grande problema do nosso país é a desigualdade social. E os que estão na faixa de baixo da pirâmide econômica, eles não têm acesso ao serviço público de qualidade. Então, nesse termo, dentro dessa linha, a corrupção, ao tirar dinheiro que deve ser aplicado ao povo brasileiro, ela é um grande mal, sim, e precisa ser condenado e precisa ser combatido. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, compreendemos a importância do sistema de combate à corrupção e entendemos que nós temos um papel relevante para levar para todos os cidadãos uma voz de esperança, para que a gente possa viver num país, de fato, cada vez melhor e que o dinheiro público seja aplicado, de fato, para quem é o seu destinatário final, que é o povo, que é a cidadania. É o que todos nós esperamos, né, doutor? Esperamos e faremos de tudo para que isso seja efetivado. Então, o combate à corrupção é medida que deve ser trilhada por todos aqueles que respeitam o povo brasileiro, que respeitam a nossa nação. E isso é uma tarefa da TV Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil, de todos os órgãos de controle e especificamente do cidadão. O cidadão, que é o destinatário final dessa política pública, das políticas públicas, deve também ser o protagonista do combate a esse mal que assola as administrações públicas, os governos no Brasil. Tá certo. Muito obrigado pela participação, por aceitar o convite de vir falar um pouquinho sobre o combate à corrupção aqui no Saiba Mais. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui novamente. Tá certo. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.